Muito boa noite, graça e paz a todos. Entramos no nosso 9º dia do nosso jejum. 9º dia. O tema do nosso jejum é orar até acontecer. Orar até acontecer. E baseado nesse tema, a palavra de Deus nesta noite para nossa meditação está no 2º livro dos Reis, capítulo 19 e o versículo 14, que nos diz assim, 2º livro dos Reis, capítulo 19 e o versículo 14. E o rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou assim: Ó Senhor Deus de Israel, que está sentado no seu trono que fica acima dos querubins. Só Tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de destruir a Ti, ó Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que o rei da Síria destruiu muitas nações, arrancaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, sim imagem de madeira, de pedra, feita por mãos humanas. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só Tu, ó Senhor, és Deus. Viu que oração tremenda do rei Ezequias, orando ao Senhor, porque até então Senaqueribe, rei da Síria, tomou a decisão de invadir Judá e Jerusalém. E o rei Ezequias reinava nessa época, no 14º ano do seu reinado. O rei Senaqueribe manda uma carta, e na carta ele vem relatando como ele invadiria Judá e Jerusalém e o que ele tinha feito às nações anteriores. E que o rei de Israel, Judá e Jerusalém não escaparia da sua invasão. O rei Ezequias, temendo, porque humanamente ele temeu, porque ele não tinha um exército tão numerosos como o exército da Síria. E ele sabia que ele pôr o exército dele na frente de batalha era uma causa perdida. Mas ele fez algo que está muito além de um exército humano. Ele fez algo que está muito acima das forças humanas. A Bíblia diz que ele raspa a sua cabeça, rasga suas vestes reais, e se veste de pano de saco, raspa a sua cabeça e põe cinzas sobre a sua cabeça e entra para dentro do templo, para a casa do Senhor, para orar a Deus. E ele faz esta oração que nós acabamos de ler agora, colocando Senaqueribe, rei da Síria, na mão de Deus. E ele ali se justifica diante de Deus, dizendo: Senhor, nós não temos força e um exército para lutar contra ele, mas Tu és Deus de Israel. E Deus ali ouve a oração do rei, e da mesma maneira que o rei Ezequias, ele ora a Deus, ele também manda os seus anciões a pedir socorro ao profeta Isaías, e o profeta Isaías também intercede de um lado e o rei do outro em oração. Até que o profeta Isaías manda mensageiro para o rei Ezequias dizer: dos restantes que ficou em Judá,
eles cavarão raízes para baixo e frutos para cima. Não temais as afrontas do rei da Síria, porque Deus, da mesma maneira que ele entrou em Judá, ele voltará com um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Isso nos faz lembrar de um certo louvor muito antigo da Igreja Batista da Lagoinha: e fareis voltar com um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Tudo por intermédio de um clamor, de uma oração que um rei resolveu fazer, e ali convocou todo Judá e Jerusalém a fazer o mesmo, a orar, a buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que naquela mesma noite Deus enviou um anjo, e esse anjo, ele matou, exterminou 185.000 soldados assírios numa só noite. Quando o rei acordou, ele viu todo o seu exército morto, porque alguém resolveu afrontar um exército do Deus vivo, resolveu afrontar alguém que podia humanamente dizer: eu não ganho, mas ele tinha jejum, joelho no chão, jejum e oração. E ele exerceu a oração, exercitou a oração e o jejum, e ali Deus deu vitória para o rei Ezequias. Deus deu vitória através da oração, através daquilo que ele estava pedindo, e Deus entrou com providência, exterminou um exército inteiro através de um anjo, o anjo do juízo de Deus. Irmãos, as afrontas, ela vêm de todos os lados, e nós não precisamos rebater afrontas nenhuma. Basta dobrarmos o joelho no chão para orar, clamar, buscar ao Senhor, e Deus, ele fará justiça por aqueles que são justos, por aqueles que exercem a justiça também. Por isso, queridos, não temas quando o inimigo vir como uma corrente de águas. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Irmãos, essa mensagem, ela irá para o YouTube, no canal do nosso apóstolo. Obrigado, meu apóstolo. E eu quero te convidar a entrar lá no canal do apóstolo, meia-noite, tá? Dê o seu like lá, tá? Dê o seu joinha lá, isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante, porque nós estamos em uma série de mensagens falando sobre oração, e o personagem dessa noite, no nosso 9º dia, é o rei Ezequias, que orou ao Senhor no templo como forma de humilhação, vestindo um pano de saco e com cabeça raspada, em ato de humilhação. É desse jeito que Deus dá vitória, é desse jeito que Deus entra com providência, é desse jeito que Deus faz os nossos inimigos cair por terra. Deus abençoe a todos. Ficam com esta palavra, e que a mão do Senhor venha sobre cada um de nós, e que a casa favorita seja uma casa onde a graça de Deus continue reinando e a presença de Deus habitando sempre, e que o nosso povo esteja sempre constante em oração. Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez, o meu apóstolo. Graça e paz a todos, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós nesta noite, não só hoje, mas para todo sempre. E quem está em oração e jejum, diga amém. Um beijo no coração de todos. Graça e paz. Deus abençoe.